bem? Se você é novo aqui no meu canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Ana Maria, sou biomédica esteticista e este canal é para falarmos sobre coisas da vida, sobre bem-estar físico, sobre bem-estar emocional. Peço carinhosamente para que, se o conteúdo desse vídeo te tocar de alguma maneira, para você se inscrever, curtir, compartilhar, porque só assim esse canal cresce e se fortalece. Muito obrigada! Talvez quem é da década de 70 e 80 vai me entender melhor. Eu sou da época da máquina de datilografar, eu sou da época que as provas eram impressas no mimeógrafo, que usava álcool e aquela tinta meio arroxeada. Eu não sei se é carbono, não sei que tinta era aquela, mas era uma tinta meio arroxeada, meio azulada, enfim, e deixava um cheiro muito forte. Quando esse cheiro se aproximava, quando a gente sentia mais forte esse cheiro, então a gente sabia que a professora já estava mais próximo da sala, porque às vezes quando a gente chegava em dias de prova, em épocas de prova, quando a gente chegava na sala, a professora não tinha ainda impresso as provas, então a gente entrava, todo mundo sentava e ela saía para imprimir as provas. Então, conforme se aproximava, conforme ficava mais forte o cheiro de álcool e o cheiro daquela tinta, que eu não sei dizer se realmente era carbono, mas conforme ficava mais forte aquele cheiro, a gente sabia que a professora estava mais próximo da sala com as provas. E ali ela entrava, mandava todo mundo guardar tudo, deixar seu lápis e borracha em cima da carteira e começavam as provas. Essas lembranças são muito nítidas, porque ao mesmo tempo que parece que foi há muito tempo atrás, foi há muito tempo atrás, mas assim, a evolução ocorreu de uma maneira tão rápida que ao mesmo tempo que parece que faz muitos anos, parece que foi outro dia que tudo isso aconteceu, porque essas imagens, essas lembranças são muito nítidas, são muito fortes, são muito presentes em mim, né? E eu penso, eu vejo, eu fico analisando as mudanças que houveram, né? E eu falo, nossa, meu Deus, eu vivi aquele tempo que era tudo tão diferente. É diferente, né? Para começar, por exemplo, com respeito aos professores, porque na minha época de estudante, o professor era assim, a autoridade. Ele falasse alguma coisa para os nossos pais, além da máquina de datilografar, das provas serem impressas no mimeógrafo, eu tinha aula de reforço e a professora de reforço, ela usava palmatória. E não tinha, bateu em mim, vou falar para minha mãe em casa. Não, era professor. O professor tinha uma autoridade muito grande, muito respeitada. E assim, não adiantava, por exemplo, decorar. O forte das aulas de reforço era aquela cartilhinha de ABC que a gente aprendia o alfabeto, né, as vogais e as consoantes e a tabuada. Então, por exemplo, não adiantava eu decorar a cartilha de ABC, A, B, C, D, se quando a professora fosse me arguir, né, quando a professora fosse fazer a lição em sala, isso a professora de reforço. Então, o que ela fazia? Ela pegava uma folha de caderno, fazia um furinho no meio e ela ia passando em cima das letras. Mas ela não ia passando em seguida para eu decorar. Seria muito fácil para eu A, B, C. Não, ela colocava aqui no A, depois ia lá para o G, depois voltava, fazia isso, entendeu? E se eu não soubesse, se eu errasse uma letra, eu apanhava. Eu apanhava com palmatória. Era assim que era. Mas eu nunca traumatizei, meus pais nunca foram em escola para brigar com o professor. E, enfim, foi assim que eu estudei, era assim que era. Não foi assim na década de 60, 70, 80, não era só assim comigo. Mas os professores, acima de tudo, eram muito respeitados e eu tenho muitos professores que eu ainda tenho muitas lembranças e guardo ainda muita estima e respeito por eles. Mas o que eu quero dizer é que a evolução foi tanta que eu tenho esse sentimento de que parece que foi há muito tempo, mas ao mesmo tempo, por tudo ser tão vívido nas minhas lembranças, parece que foi outro dia. E eu não sou uma pessoa muito tecnológica, né? Eu até me considero meio que jurássica em relação à tecnologia.
mexer em computador, até mesmo em alguns aplicativos do celular. Às vezes eu preciso pedir ajuda para o meu filho, para as minhas sobrinhas. Mas uma das coisas que mais me pegou mesmo, quando eu comecei a entrar mesmo na era da internet, né? Participar dos grupos ou das mídias sociais, nas redes sociais. O que me pegava mesmo era eu comecei a medir a minha vida com a régua da vida de outras pessoas. Porque, né, começou assim, todo mundo postava e ainda é isso, né? Só que graças a Deus a consciência é outra, mas enfim, ainda é isso. Então quando começou, era todo mundo postando tudo, tava no restaurante, postava aquele prato gostoso, tomando um sorvete, postava sorvete gostoso, fui comprar um sapato, postava foto do sapato lindo, eu tô viajando, aqui uma selfie viajando, uma selfie na praia, uma selfie com o amor da minha vida, uma selfie com isso, uma selfie com aquilo, e era uma vida muito perfeita, né? Que algumas redes sociais, né, terminaram virando um outdoor da vida perfeita. E na época, quando eu comecei a entrar nesse mundo, né, da internet, assim, demorei muito tempo a ter um celular. Nossa, demorei muito a ter um celular. Então eu entrei nesse mundo, comecei a ver, comecei a, né, me deparar com tudo isso. Eu comecei a medir a minha vida com a régua da vida dessas pessoas que tinham, por exemplo, o Instagram como o outdoor da vida perfeita. E eu falava, meu Deus, minha vida é um fracasso. Olha essa pessoa, nossa, ela tá sempre no restaurante assim, ela tá sempre viajando, tá sempre bem vestida, tá sempre assim, tá sempre assado. Que parecia que essas pessoas não tinham problema nenhum, sabe? Parecia que era uma vida perfeita. E eu, medindo a minha própria vida, os meus sucessos e os meus insucessos, baseado na vida daquela pessoa, eu me sentia muito mal. E eu sei que não era só eu, porque depois, com o tempo, né, a gente vai fazendo amizade, conversando com pessoas do meu círculo social ali. Algumas pessoas também me falavam isso, e eu falava, nossa, eu tenho essa mesma sensação. Falo, nossa, porque eu trabalho tanto, eu estudo, eu faço isso, eu não consigo viajar, não consigo comprar as roupas que eu quero, os sapatos que eu quero. E isso, de uma certa forma, adoecia, porque você se sentia fracassado. Eu falo você, mas tá, vou falar eu, né? Apesar de que eu sei que tem muita gente que tem essa mesma... Tinha. Eu acredito que hoje em dia as pessoas não têm mais não compara mais a própria vida com a vida que a gente vê na internet, porque a gente sabe que ali realmente é a vida perfeita que a pessoa gostaria de ter, mas a maioria não tem. Porque conforme foi passando, né, e eu fui amadurecendo as minhas próprias emoções, né, olhando com mais carinho para minhas próprias realizações, eu percebi que realmente aquilo ali era um outdoor da vida que a pessoa gostaria de ter, mas não tem. Porque todo mundo, em maior ou menor grau, tem seus problemas, tem seus fantasmas, tem seus monstros que assustam à noite quando põe a cabeça no travesseiro, né? Mas para mim no começo foi muito difícil, porque eu pegava a régua da outra pessoa e queria medir a minha vida com ela, né? E aquela pessoa que postou aquela coisa maravilhosa, com certeza ela tem algum problema, com certeza ela tem alguma angústia, com certeza ela tem algum medo, porque todos nós temos, né? Ninguém é perfeito, não existe nenhuma vida perfeita. É lógico que tem pessoas que a preocupação é menor, talvez, né, em relação a determinada coisa. Por exemplo, quem trabalha e ganha um salário mínimo, a preocupação dela em pagar um boleto é menor do que quem tem um salário muito maior, quem tem uma vida um pouco financeiramente mais tranquila, de pagar um boleto, né? Apesar de que também eu vejo, né, pela experiência profissional que eu tive atendendo pessoas, você também percebe
E hoje em dia, né, porque está tudo escancarado hoje em dia, a gente percebe que tem pessoas que quanto mais ganham, mais elas sobem o nível na vida social dela, que o que ela ganha parece que vai deixando de ser suficiente, né? A gente vê muito isso aí, porque hoje a vida de todo mundo está escancarada, né? E aí eu me frustrava demais. Eu falava, não é possível, a minha vida é um fracasso, eu não consegui nada, eu não fiz nada da minha vida, tudo que eu estudei, tudo que eu batalhei, não deu resultado, porque a minha vida não é igual à vida daquela pessoa, sendo que aquela pessoa também, ela tá ali naquele patamar, naquele degrau da vida dela, mas ela também já lutou muito. Com certeza, ela já chorou lágrimas de sangue para chegar ali. Eu estou falando das pessoas que chegaram, que sobem os degraus do sucesso na própria vida, a vida financeira, a vida amorosa, a vida social, enfim, a vida familiar. Eu estou falando das pessoas que dão os passos dentro da honestidade, da integridade, né, da empatia, da educação, do próprio esforço, sem passar por cima de ninguém, sem roubar, sem chantagear, sem corromper, sem subornar, sem se aproveitar de jeitinhos brasileiros para conseguir alguma coisa. Então eu estou falando das pessoas que vivem a vida honestamente, com integridade, né, com ética. Então essas pessoas conseguiram estar onde estão também com muito esforço, com muito sacrifício. Aí, então eu comecei a ter mais carinho com a minha luta por isso, porque no meu trabalho eu atendia pessoas que eu via que financeiramente estava muito, obviamente, muito melhor que eu, mas aí conforme aquela pessoa ia conversando comigo e tal, eu ia percebendo, como assim essa pessoa tem problema? Sabe, porque eu sabia que dinheiro ela tinha. Como assim essa pessoa tem problema? Não acredito. Aí, sabe? Então foram essas coisas. Parece assim, absurdo falar uma coisa dessa, né? Mas eu tô falando que no começo, quando eu comecei a entrar nessa vida, porque infelizmente a gente ainda, não só eu sei que tem muitas pessoas que olham para o outro e falam assim, nossa, mas eu trabalho tanto e não tenho aquilo, e não faço aquilo, e não viajo, e não posso ir para um restaurante legal. Tem muita gente que tem esses pensamentos, mas o importante é fazer essa viagem para dentro de nós mesmos e começarmos a ver as nossas lutas com carinho e entender que a gente também está no processo, que a gente também está no processo de conseguir. Não foi agora, mas pode ser amanhã. O importante é nunca desistir. Então, como eu estava falando sobre as pessoas que eu sempre trabalhei em spas, em clínica de estética, e o terapeuta, o esteticista e o massoterapeuta termina de uma certa forma também sendo um terapeuta emocional ali, né? E tem um caso que eu acho até engraçado, mas eu sei que para a pessoa não foi, mesmo que tenha sido. Enfim, o caso é o seguinte, essa pessoa me falou, eu estava falando do casamento dela, que ela viaja bastante para o exterior e tal, e ela estava muito chateada porque ela tinha ido para um país aí muito lindo, maravilhoso, né? E ela queria passear de gôndola com o marido, mas o marido não estava muito afim e que preferiu ficar no hotel com as filhas e não queria. E ela ficou tão chateada, porque era um passeio que ela queria muito, era um passeio romântico, né? Passear de gôndola em Veneza e tal. Enfim, o marido não foi e tal, e ela ficou tão chateada que ela saiu sozinha e ela disse que ficou chorando muito lá, olhando para as gôndolas e chorando, porque ela estava muito triste, muito chateada que o marido não foi, que o marido não quis. Aí eu ficava pensando assim, veja bem, ela tá chorando lá debruçada no canal de Veneza, né? Eu ficava pensando comigo mesma, quantas pessoas estão chorando por outros motivos diversos,
motivos que muito maiores, muito mais difíceis. Mas é que assim, a dor de cada um tem o tamanho que afeta ela. Não é porque ela estava chorando lá debruçada nos canais de Veneza que a dor dela é menor do que a minha ou menor do que a dor de qualquer uma outra pessoa. Por exemplo, eu estou sentada aqui olhando esse céu maravilhoso, os pássaros cantando, muito verde. E quantas pessoas não podem enxergar essa beleza que eu estou vendo? Então, a minha dor, a dor dos meus problemas é maior do que a dor dessa pessoa que não pode apreciar uma paisagem tão linda? Não é. A dor de ninguém é maior do que, porque cada um dá o tamanho da sua dor, né? E aí, eu comecei a me policiar mais com relação a medir a minha dor, o meu... Eu não vou usar assim a palavra fracasso, eu prefiro a palavra insucesso, porque não foi hoje, mas pode ser amanhã. E mesmo que tenha, fracassei em tal coisa, mas quer dizer que você tem a oportunidade de recomeçar ali. Não deu certo aqui, então eu vou recomeçar daqui, né? A questão, eu acho que o que nos pega muito é exatamente isso. É achar que o outro está sempre melhor do que você. O nosso maior erro, o maior mal, é achar que a dor do outro é menor do que a minha. E cada um, como eu já disse, tem suas dores, seus medos, suas angústias, seus insucessos, e que cada um está sempre recomeçando, né? O importante é a gente fazer essa viagem para o nosso interior e se acolher com carinho, porque se a gente se cobra muito, se a gente se comparar muito, é muito difícil. Fica muito mais difícil porque às vezes esses sentimentos te puxam para baixo, ao invés de te levarem, né, de vai lá, ó, no traseiro para te pôr para frente, eles te puxam para baixo. Era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Era isso que eu queria compartilhar nesse vídeo. Era essa reflexão de que as redes sociais às vezes é um grande outdoor para uma vida perfeita que ninguém tem. Ninguém tem uma vida perfeita, porque passei muito tempo acreditando nisso. E depois, ouvindo as pessoas, vendo as pessoas, eu via que aquela pessoa que postava lá que, o amor da minha vida, que o casamento não estava bom, tô aqui no restaurante X, eu sabia do quão muquirana é e do quão estava endividada. Eu sabia que aquela viagem maravilhosa não tinha sido tão maravilhosa assim, que tinha acontecido perrengues muito difíceis, né, para essas pessoas. Mas é a vida, né? É a minha vida, é a vida daquela pessoa, é a vida daquela outra pessoa, e que cada um tem as suas lutas para lutar, tem os choros, né, as suas lágrimas para secar. E como eu falei, o importante é a gente fazer essa viagem para o nosso interior, se acolher, se entender e perceber que é isso, que cada dia é um dia, só que você precisa se entender. Porque eu acho que é muito difícil, assim, eu tô falando por mim, você determinar as suas prioridades. Quem sou eu? O que eu quero da minha vida, o legado que eu quero deixar, quais caminhos eu quero trilhar e principalmente como eu faço tudo isso. Como eu recomeço? O que eu faço agora? E principalmente isso, quando você tem que recomeçar. Então é isso. Espero que você tenha gostado. Se você ficou até aqui, eu quero pedir carinhosamente para você se inscrever, curtir, compartilhar, porque eu quero muito que esse canal cresça, porque eu quero trazer
conteúdos que de fato que tenham um significado para você que está me ouvindo, para você que está me dando a honra de ficar aqui até o final, para você que está me prestigiando, me ouvindo. Isso faz é muito importante para o canal, né? E era isso. Eu sou lá de 1967. Foi uma infância difícil, mas bonita. E não há nada na minha vida que tenha me traumatizado a ponto de ter me tornado uma pessoa amarga. Pelo contrário, né? Graças a Deus eu consegui superar tudo. E eu tô falando com relação a todas as dificuldades que todo mundo enfrenta o tempo todo na vida, né? Muito obrigado. Fiquem com Deus. Um beijo no coração de vocês. Um beijo no coração de cada um. E conto muito com a sua inscrição, com o seu like, com o seu comentário. Beijo. A gente não deve se comparar com ninguém, porque cada um tem a sua jornada. Cada um está em busca das suas realizações, está em busca dos seus sonhos, dos seus objetivos, dos propósitos nessa vida, está construindo o legado que quer deixar para os filhos, ou para a comunidade, ou para o país, seja para quem for. A gente não deve se comparar com ninguém, porque cada um de nós é único. Cada um de nós é um ser individual, com as suas especificidades, com as suas características, com as suas alegrias, as suas dores, as suas tristezas. A gente não deve se comparar a ninguém, porque a nossa jornada só depende de nós. A nossa jornada é nossa, é única, só pertence a nós. A gente não deve se comparar a ninguém, porque Deus criou cada um de nós para ter as nossas lutas, as nossas vidas, os nossos objetivos. E se aquele outro está com a vida melhor do que a nossa, ótimo, então a gente tem que dizer: nossa, parabéns para aquela pessoa, ela conseguiu. Se ela trabalhou e ela conseguiu, então eu vou trabalhar e vou conseguir, né? A gente não deve se comparar, porque a minha luta é infinitamente maior do que a sua, ou a sua luta é infinitamente maior do que a minha. A gente deve honrar os nossos propósitos, a gente deve honrar os nossos valores, os nossos princípios, a gente deve respeitar os nossos limites, a gente deve construir as nossas escadas, os nossos degraus, para a gente chegar lá em cima, cheio de ânimo, cheio de integridade, cheio de vida, cheio de paz na consciência, paz de espírito, porque isso não tem preço, né? Você se resguardar de todas as coisas ruins, ou se resguardar de todas as tentações que podem aparecer nas nossas vidas e aparecem, mas chegar lá na frente e dizer assim: eu consegui e eu estou em paz.